Oi pessoal, amigo da galerinha, tudo bom? Eu sou o André. Eu sou a Bárbara. E hoje, como nosso primeiro vídeo de estreia do canal, ei, alegria! Vá bem, viu? Vamos começar contando um pouco da nossa história, né? Como que tudo aconteceu, como que a gente chegou a ter 34 gatos. Então é isso daí, vamos lá. Vocês notaram alguma coisa diferente? Que tem um gatinho aqui, essa é a Kiara. O gato de hoje, do vídeo de hoje, é a Kiara, que é a irmã... Uma das gatinhas que a gente resgatou lá em Guarulhos. Isso, e vai ter vídeo também. Na verdade, a gente vai fazer um vídeo com histórias de todo mundo, cada um, porque cada gato tem uma história assim e é absurdo. É absurdo o quão rica é a história deles, né? Verdade. Então a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas vamos lá, gente. Da minha parte, assim, conheci a Bárbara em 2012, a gente começou a namorar. Eu morava com meus pais e eles sempre tiveram um cachorro. Nunca tinha tido gato na minha vida. Mas é engraçado que a minha família teve muito cachorro. Então eu falava pra mim mesmo que quando eu casasse, eu não ia ter nenhum bicho. Porque eu queria tranquilidade. Ai, casou comigo, né, gente? Mas aí que tá. Ela não tinha gato quando eu casei. Coincidentemente, justo na época que o André me conheceu, eu tava sem gato nenhum. Porque uns anos antes eu tinha saído da casa dos meus pais. Meus gatos tinham ficado lá. E quando eu conheci ele, eu tinha acabado de voltar pra casa da minha mãe, mas eu tava morando na casa dos fundos. E aí quando eu voltei, eu fiquei com dó de pegar meus gatos de volta, separar, eles já tinham se acostumado lá com ela, com os gatos dela. E coincidentemente, quando eu conheci o André, eu tava sem nenhum gato. O que é bem difícil, era bem difícil pra mim. Era o universo fazendo acontecer, né? Porque imagina, eu ia chegar lá na casa dela e me deparar com 10, 15 gatos. Na época eu tinha 22. Ixi, tá. Bom, e aí quando o André me conheceu, eu tava sem nenhum gato, né? Mas eu sempre fui apaixonada por gato desde criança, por animais, né? Sempre tive muito cachorro, muito gato, galinha, coelho, todo tipo de bicho. E meu primeiro gatinho, eu lembro que eu resgatei com 7 anos de idade. Eu achei ele num terreno, assim, abandonado. Foi o primeiro gato que eu tenho consciência que eu resgatei, né? Mas antes disso, desde criancinha, eu sempre tive muito gato. E aí, quando eu conheci o André, calhou de eu estar sem nenhum, mas eu sempre falava pra ele, né? Não, vamos pegar um gatinho, porque eu já tava, assim, desesperada sem gato. E eu, não, deixa pra lá. Porque como eu gosto de gato, sempre gostei de bastante animal também. E na minha infância eu ajudava os bichinhos de rua também onde eu morava. Era muito engraçado que as pessoas sempre me procuravam pra fazer alguma coisa e aí junto a gente fazia. Cachorro que aparecia com problema e tal, enfim. E eu tive muito cachorro. Acho que a gente chegou na casa dos meus pais a ter 7 cachorros. Então era pouco barulho, muito barulho. Então, e a parte da adolescência eu falei, não quero paz, eu não quero latido, muito barulho, essas coisas. Então eu conheci ela sem nada e ela sempre falava o que queria e eu sempre me enrolava. Um dia. Uma coisa trouxa. E eu chorei muito. Não, mas aí foi uma surpresa, porque tivemos nosso primeiro gato, que foi o Chico, que veio através de mim. Então vocês veem como que são as coisas. Eu não queria, verdade, e eu fui o primeiro que dei o primeiro gato pra ficar lá dentro de casa. Chico foi presente de aniversário, né? Foi o presente de aniversário. Em 2014? 2013. Eu tava pedindo muito um gato, aí ele me mostrou, eu lembro que ele me mostrou um post do Facebook de uma amiga dele, com uma caixa cheia de gatinho, aí eu comecei a pedir, e ele, não. Aí... Só que por dentro eu já tava falando, tá bom, vai, deixa, mas eu vou falar que não pra, não estragar a surpresa. Ele se aproveitou que tava perto do meu aniversário e não queria gastar dinheiro comprando presente. Não, olha só. Mas não, falando sério, aí no dia do meu aniversário ele saiu, nem lembro o que você falou que ia fazer. Nem lembro, eu acho que eu falei que eu ia buscar, alguma coisa na rua, mas acho que era o seu presente, eu ia buscar um presente pra você. Aí ele chegou em casa com uma caixa de sapato. Aí eu falei, tá bom, né? Ganhei um tênis, um sapato, alguma coisa. É engraçado que eu cheguei com a caixa sem embalagem, sem nada. Nossa, primeiro aniversário meu que ele passa comigo, nem embrulhou. E aí quando eu abri, tava o Chico lá dentro, gatinho preto, coisa mais linda. O Chico veio de... Agora foi de muito longe. Carapicuíba. Chico veio de Carapicuíba, consegui. E aí peguei no metrô da Tatuapé com a Karina, amiga minha, e ele veio numa caixinha de sapato, dormindo. O caminho todo ele veio dormindo.
Chico, né? Chico, sendo Chico. Sempre É o gostou Chico, de o dormir. Chico que, O Chico. que não gosta de falar à noite, tem horário, de dormir dele. que fica lá pedindo colo, tudo. Esse é o Chico. E foi o primeiro gato que nós tivemos. Aí que Mas aí não começou a história começou com os resgates, né? Mas aí começou a história de ter gato dentro. Porque aí, depois, se eu não me engano, no ano seguinte, eu inventei... Aí alguns meses depois, não foi no ano Foi o Thomas. E aí, alguns meses depois, toda gateira aí sabe que a gente usa essa artimanha. Começa a falar, ele tá precisando de um irmãozinho, tadinho, pra brincar. E aí eu comecei a querer mais um. E aí acabei conseguindo convencer o André, ele, né, inicialmente queria uma gatinha branca pra fazer um casalzinho com o Chico, uma gatinha branca. Que a gente escolhia gato ainda, né? E aí a gente foi numa ONG, aqui lá de São Paulo, né? Na época a gente morava em São Paulo. Fica do lado do Shopping D. Ali, e aí a gente chegou lá, o André já perguntou pra voluntária se tinha alguma gatinha branca, filhote, né? Na época a gente queria um filhote. E aí a moça falou que não tinha, aí falou, né, pra gente dar uma olhada nos outros que tinha. E aí quando eu vi o Thomas na gaiolinha, coisinha mais fofa, comendo, como sempre. Foi amor à primeira vista, o André ainda ficou meio assim, mas também ficou com dó. Acabamos levando. E aí a gente adotou o Thomas. Então os nossos 2 primeiros gatos foram de adoção, né? Não foram um resgate. Exato. E aí começou a história de verdade, né? Porque... E aí um tempinho depois, a gente começou... E aí quando eu já tinha mais esse olhar, né? Porque eu resgato desde criança. Mas o André começou a ter isso também de... Você começa a ter um gato, você começa a olhar mais, a ver mais, né? Você olha com outros olhos quando você tá na rua e a gente começou a ver uma gatinha que aparecia lá na nossa rua. A gente morava numa avenida bem movimentada. Uma gata muito, muito magra, assim, tava muito mal. E a arisca também, não bem deixava assustada. A gente chegar perto. Às vezes ela aparecia, a gente colocava ração, ela comia, mas sempre que a gente chegava assim, a gente via, tentava fazer carinho, ela corria. Gata, essa é a princesa. A gente vai fazer um vídeo também contando toda a história dela, porque também é bem doida, né? Foi a primeira. Mas pra vocês terem uma ideia, ela um dia, por que foi o primeiro resgate? Porque um dia ela apareceu, e a Bárbara que resgatou, ela apareceu desmaiada na porta da casa. Na verdade eu já tava querendo pegar ela, né? Mas o André não, a gente já tá com 2, né? Já deu, é o máximo. E aí ela ia, aparecia, sumia. E aí um dia ele tinha saído pra trabalhar, na época ele trabalhava fora, né? Não trabalhava em casa. E eu ficava em casa e eu fui sair pra ir no mercado, algum lugar assim, e vi ela, pra mim, tava deitada, né, na guia, assim, perto da avenida. Quando eu fui olhar, ela tava desmaiada. Era no verão, tava bastante calor, em janeiro. Ela tava desmaiada, eu achei que ela tava morta, tivesse morrido ali, fiquei desesperada. Peguei ela, levei pra dentro de casa, percebi que ela tava viva. E aí, né, eu fiz os primeiros socorros ali, dei água, dei comida. E foi bem triste, assim. Foi, acho que uma das piores situações em que eu já encontrei um gato. Ela tava muito, muito magra, desidratada, muito fraca. Se não fosse a Bárbara ali, não teria jeito. E aí é que a gente começa a ver a questão do resgate de uma maneira diferente, porque você vê o gato dentro da tua casa e a gente vê como ele é frágil e ele precisa da ajuda, né? Ele precisa... E às vezes você é a última esperança daquele gatinho que você passou ali pela rua. Por isso que é importante, né? E por isso que, desde então, o que aconteceu? Todos os gatos que a gente tem foram aparecendo na nossa vida. Dessa forma. Porque é isso que você ia falar, né? Quando você vê ele ali naquela situação, você pode ser a última esperança. Então, se eu passo e vejo ele numa situação daquela e falar, não dá pra mim, outra pessoa vai ver, pode ser que não exista outra pessoa. Entendeu? E o gato o gato que tá na rua é o mesmo gato que tá dentro da tua casa. Ele tem o mesmo amor, o mesmo jeitinho, os mesmos cuidados que precisa, o mesmo amor para dar. Até porque a princesa ainda continua sendo uma gata arisca e levou um ano para subir no nosso colo, para ficar perto, subir no colo, pra vocês terem uma ideia. Por isso que a gente vai falar a história dela também. Então era medo, né? Ela via na rua, muito amedrontada, uma avenida muito movimentada. E foi assim que começou, né? Foi o nosso primeiro resgate e desde então... Aí não deu mais volta. Aí é o que o André fala, né? Sempre aparece no seu caminho, ou aparece na sua casa. E sempre em situações assim que
dava pra perceber que ou a gente pegava ou esse gato muito provavelmente iria morrer, né? Não teria uma chance. Então sempre foram resgates assim que não tinha como a gente virar as costas. E aí foi indo, assim, nunca. Apesar de eu sempre ter tido muitos gatos na casa da minha mãe, eu costumo dizer que não foi planejado, mas ao mesmo tempo foi planejado, né? Porque lógico que a gente tem um limite, né? Até pelo bem-estar deles. A gente tem que pensar muito na questão de até misturar, onde a gente pode ir também, né? De até espaço, onde, de porque espaço, também não de condição financeira. Mas se bem que condição financeira, 99% a gente não tinha condição. Então, muita gente fala que eu não vou pegar porque não dá. Todas as vezes não dava pra gente. Sim. No início da pandemia, nós tivemos o resgate de 9 gatos, que foram de Guarulhos. A gente 12 gatos. A gente não tinha condição. Eu tava vendendo meu carro, tava no início da pandemia. Nós foi um período dark pra gente. Nós dois somos autônomos, né? Então, naquela época da pandemia, a gente tinha perdido praticamente todos os clientes. A gente tinha ficado com um cliente, que era o único, assim, que dava basicamente pra gente se alimentar e comprar a ração dos gatos que a gente já tinha. E aí aconteceu apareceu 12 gatos e a gente vai fazer o quê, né? É que a gente sempre teve assim na cabeça que a gente faz de tudo por eles. Então, quando eu digo que é consciente, é que mesmo a gente estando em dificuldade financeira, a gente sabe que o que for preciso, sempre a prioridade pra gente é eles. E aparece, né? O universo ele ajuda também, porque a partir do momento que a gente pegou esses gatos, começamos a fazer outras coisas, as coisas vão acontecendo, não tem como explicar. Aparece alguém, te ajuda, aí aparece um cliente ali no nosso caso. Sempre acontece, sempre as coisas vão caminhando, se você faz de bom coração, não querendo nada em troca, né? E aí vai se criando essa coisa, né? Legal, por isso que a gente, essa corrente do bem. E como a gente foi parar no Instagram, né? Porque a gente não tinha Instagram. A gente entrou na pandemia, a gente tava com uns 34 já, a gente não tinha Instagram, não. Não, tá com uns 30 a gente não tinha Instagram. A gente tinha uns 29. Tinha uns 29 a gente não tinha Instagram. E aí, vamos fazer um vídeo, claro, separado de cada gato, mas aí tivemos o Merlin, que teve PIF, que foi o pontapé inicial pra gente começar a pedir ajuda no Instagram. Na verdade, quando o Merlin foi diagnosticado com PIF, foi um golpe muito grande pra gente, né? Sim. Porque a gente... Tava na pandemia, né? Já. E todo gateiro sabe que a PIF era uma doença, além de muito cruel, muito rápida, né? Mata muito rápido e não tinha cura até poucos anos atrás. Na época eu até já sabia que tinha um tratamento, mas eu sabia que era caríssimo. Não tinha muita ideia de quanto, mas eu sabia que era muito caro. Então, quando a gente recebeu esse diagnóstico do Merlin, e aí a gente já tinha gastado tudo que a gente tinha passado no cartão de crédito da minha mãe, porque nem cartão de crédito a gente tinha. E tava feia a situação, gente. E aí, quando a gente foi nesse especialista em felinos, que ele deu o diagnóstico de PIF, que a gente viu o valor do tratamento, que era, assim, de 20 mil pra mais, na época, né? Porque... o dólar tava mais baixo, hoje em dia... Na segunda vez, a gente pagou bem mais. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer? Não tinha de onde tirar. Eu falei, vamos tentar, vamos fazer rifa, vamos fazer alguma coisa. E a gente fez esse Instagram, que na época nem se chamava Casa dos Ronrons, se chamava Merlin contra PIF. E foi, assim, uma baita lição de vida pra gente, né? Porque... a gente não tinha esperança nenhuma e as pessoas começaram a seguir, começaram a ajudar e chegar cada vez mais ajuda, não só em dinheiro, mas em palavras, em apoio. A gente fez muitos amigos, muita amizade com muitas pessoas que a gente chama de anjos, né? Que são anjos na nossa vida e que, enfim, que é uma história que a gente vai contar em outro vídeo. Mas foi assim que a gente começou esse Instagram. E aí depois que passou, né, o tratamento do Merlin, depois a gente teve mais 2 gatinhos com PIF, que foi a Mona e o Tomé. Aí volta pro Instagram de novo. E aí a gente mudou o nome do Instagram, que aí era Mona Lisa contra a PIF. E aí passou toda essa fase da nossa luta contra a PIF que a gente começou. E a Casa dos Ronrons surgiu de uma brincadeira mesmo, que a gente começou a ter muito gato, a Casa dos Ronrons, a Casa dos Ronrons. E aí, por isso, surgiu esse Instagram. E a ideia de produzir, né, conteúdo para lá e agora para aqui também,
é justamente porque a gente viu que o pessoal que acompanha gosta de ver eles, a gente gosta de contar, porque cada um tem uma história, toda hora está acontecendo alguma novidade, fora as histórias que eles passaram já, e a gente percebeu que existe uma corrente do bem, de pessoas boas que querem se ajudar, porque gostam de ver eles, né? De ver como o bem vence, né, gente? Que não só nós, mas muitas pessoas que resgatam, que Sim. cuidam de animais e ver essa transformação, né, de um gato que estava abandonado, doente, que não tinha poucas chances de vida e que vive, né, tem uma vida bacana, uma vida e até do resgate, porque quem resgata, e olha que a gente não é aquela pessoa que vai lá atrás, vamos precisar, mas a gente não está na linha de frente, né? Vamos dizer assim. Quem costuma resgatar, a gente resgata a falha do ser humano, a falha de alguém que abandonou o animal. Então a gente começa a ter um olhar diferente para o ser humano, mesmo a gente sendo ser humano. A ver como, poxa, a pessoa que maltrata o animal, as pessoas estão cada vez piores, tem muito animal na rua. Então você começa a ter esse olhar. A partir do momento que começaram a ajudar, você muda, porque as mesmas pessoas também são humanos que ajudam. São humanos que estão ajudando a gente, que foram falar palavras legais e deram uma força gigantesca para a gente continuar. Então a gente começa a ressignificar o modo como a gente vê os outros e ver que realmente existe a corrente de pessoas boas e a gente se conecta com elas e consegue passar alguma coisa legal e receber alguma coisa legal e trocar essa energia boa para conseguir chegar num lugar bacana todo mundo, né? E é isso que a gente espera com com o nosso Instagram, agora com o nosso canal do YouTube. Lógico, mostrar esse lado de que tem muitos animais abandonados e pessoas que são irresponsáveis, né? Que criam seus animais soltos, que não dão uma assistência mínima, que abandonam, mas também mostrar que tem esse lado de pessoas que cuidam, de pessoas que resgatam, de pessoas que dedicam sua vida, não só nós, mas vocês também que se estão aqui. Sim. É porque amam esses animais, que sempre, todas as pessoas que estão aqui, que acompanham a gente desde o começo, que nos ajudaram a salvar a vida do Merlin, a salvar a vida da Mona, do Tomé, né? E tantas pessoas que chegaram agora também, que também tem esse amor, mostrar que tem esse lado também. Tem o lado do abandono, mas tem o lado de quem cuida e de quem ama também. Tem gente fazendo caca? Tem, né, gente? Mas tem gente fazendo coisa boa. E aqui são mais pessoas fazendo coisa boa. Aqui, quem tá fazendo coisa boa tá ocupado fazendo coisa boa. E o resto tá falando asneira na internet. É isso. É isso aí. Então eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, contando um pouco da nossa história. A gente vai fazer mais vídeos. Vamos contar a história que tanto vocês pedem, né? Um vídeo contando a história de cada um. De cada um. Vai ser difícil alguns. Tem vídeo que eu não vou nem estar aqui. Eu vou embora. Vou deixar a Maia falando sozinha. Tem umas histórias que ainda dói muito. Não me aguento. Mas a gente vai conseguir. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, poxa, continue seguindo a gente aqui. Tem as informações na descrição do vídeo. E é isso. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.